E aí, pessoal? Vamos começar um pouco mais cedo hoje, porque como se diz por aí, o tempo urge, ou então o tempo ruge, como alguns dizem, porque afinal temos que agir como leões em busca de nossos direitos. Vamos a algumas notícias aqui rapidamente. Primeiro, em relação aos contra-cheques da FAB, eles foram liberados no sistema rapidamente, o pessoal começou a acessar e logo foram detectados erros. Até onde eu sei, erros que acometiam as filhas pensionistas. Não sei se atingia outros segmentos, mas eu tratei alguns desses casos, vi, né, os contra-cheques e tal. Eles estavam colocando um desconto a mais com um percentual esquisito, que não se sabe de onde vem. Eu orientei o pessoal a entrar em contato com as OMs. E no final do dia de ontem, já veio a notícia de que a FAB tinha tirado do sistema e que era para corrigir erros, tá? E que já estava ciente desse erro que estava acometendo as filhas pensionistas. Eu constatei que o contra-cheque estava realmente fora do ar. Aí o pessoal tá aí apreensivo porque aconteceu isso, mas possivelmente para essas correções de erro mesmo. Eu já dei uma olhada agora, ainda não está no ar, ou seja, pelo visto não colocaram os 3S e o segundo tenente do CCA para fazer serão, ou então eles ainda não encontraram a solução, mas vamos ver aí no decorrer do dia de hoje ou até amanhã deve liberar isso aí. Quanto àquele assunto de suspensão de consignados, que algumas pessoas estão achando que pode ser por causa de leis ou decisões judiciais, quanto a esse assunto aí também dei uma olhada agora, não há novidade alguma por enquanto. Continua os projetos de lei desse sentido lá no site do Congresso, não tem lei nova alguma, e sobre a tal decisão judicial, nenhuma novidade, não encontrei nenhuma novidade, procurei no Google ali, em alguns sites, nada. Tá? Agora eu quero entrar num assunto aqui que é referente a esse documento aqui que está rolando nos grupos. É um ofício do Ministério da Defesa, tem o número dele aqui e tal, e ele fala sobre o adicional de uma portaria sobre o adicional de habilitação, tá? Esse aqui que é o assunto dele. E esse documento aqui, o interessante é que foi possível verificar a autenticidade dele. Ele tem um link aqui no final e dois códigos de verificação. Eu acessei esse site e pude realmente, como eu já fiz, os dados dele já estão aqui, ó, tá? E eu pude verificar que o documento ele é válido, tá? Ele vai aparecer aqui, ó, a confirmação da assinatura eletrônica, e aqui tem o documento, mesmo número, mesma data, Ministério da Defesa e tal. Eu até prefiro acompanhar ele aqui através do site, porque a gente tem uma confirmação melhor da validade dele. Tá? O que me chamou a atenção nesse documento aqui, tá, é que ele fala de uma proposta de portaria normativa que estaria anexa a esse ofício. Mas tanto o documento que tem circulado pela rede quanto esse acessível pelo site não tem esse anexo. Tá? Ele termina aqui nessa parte da assinatura eletrônica. Tá? Mas existe um outro documento que está rolando pelos grupos, que esse aqui sim, ele tem o formato de uma portaria normativa. Porém, esse documento aqui ele não tem informação alguma que se possa constatar a veracidade dele. Então ele pode ser um fake, pode ser um falso, um boato, alguém inventou isso aí, sei lá, com que motivo. Ou pode ser uma simples proposta que alguém fez, ou também pode ser a minuta do próprio Ministério da Defesa que deixaram publicar de alguma forma, vazou. A gente não tem certeza, mas nós vamos dar uma olhada nele aqui, o que ele diz esse documento. Tá?
Vamos olhar primeiro lá aquele ofício que tem informações importantes, tá? Ele fala aqui, como eu já disse, né, a proposta de portaria, que pode ser aquele outro documento, tá? E uma coisa aqui que a gente vê nesse ofício, lendo ele, é que parece que eles estão querendo limitar o pagamento do adicional de habilitação e também tem uma preocupação com a parte financeira. Porque o que aconteceu com esse adicional de habilitação? Vamos lembrar aqui, ele não é não atinge diretamente o caso de pensionistas, principalmente, que foram muito atingidas com os novos descontos, e as graduações mais baixas que não tiveram, principalmente quadro especial, não tiveram benefício algum com essa lei nova, e vai ter desconto maior. Possivelmente vão ter redução de remuneração e proventos, e pensionistas de graduações mais baixas também podem ter reduções. As pensionistas de posto mais alto até se safam, exatamente por conta do adicional de habilitação. Aquele negócio de altos estudos e tal. Mas esses de graduação mais baixa acabam tendo mais problemas. Só que o adicional de habilitação tem uma coisa a mais, que é o que a gente conhece aí como lacuna. Que um pessoal aí que não pôde fazer os cursos, simplesmente porque os cursos não existiam, e de uma hora para outra eles aumentaram os percentuais que são pagos a título de adicional de habilitação, mas para aqueles cursos mais altos estudos, né, de percentual mais alto. Então atinge principalmente subtenentes, suboficiais e oficiais de quadro auxiliares, que são oriundos de oficiais. Então, no caso do Exército, eles já tinham esse CHACAO, né, CHQAO, que é o curso que habilita oficialato. E mesmo os subtenentes que não foram promovidos, mas chegaram a fazer o curso, eles vão ter o adicional pelos altos estudos, que vai ter uma majoração maior no percentual, no caso de altos estudos. E os oficiais que foram promovidos com o curso também. Só que aqueles antes de 2013, tanto subtenentes quanto os oficiais do QAO, que não tiveram a oportunidade de fazer o CHACAO porque não existia, né, vão ficar na lacuna. Assim como suboficiais da Marinha e da Aeronáutica e os correspondentes oficiais do QOEA, famoso EAOF da FAB, e também dos quadros AA e AFN, oficiais dos quadros AA e AFN, que também ficam nessa lacuna. Se eles já foram para a reserva, não puderam fazer esses cursos que estão criando agora, CAG, CAA, CAQOEA, o próprio CAQAO, CACENSO, CAPA, CAPAPR, que é o Cais Avançado da Marinha. Até ouvi dizer que o pessoal da Marinha Oficial vai a Oficial Superior e tem a oportunidade de fazer outros cursos, eu não tenho certeza, tá? Mas enfim, a princípio esse pessoal já está na reserva, fica na lacuna. Tá? E esse ofício aqui, eles estão fechando um pouquinho mais as portas aqui, estabelecendo condições. Ele estabelece aqui, diz que tem que ter várias regras, tá? Nós vamos ver lá naquele outro documento. Tá? E essa preocupação aqui com o financeiro, eu tenho a impressão de que é por conta dos cursos que foram criados às pressas em 2019 pela Marinha e pela Aeronáutica, que não estava previsto o pessoal ter altos estudos. A intenção, na verdade, era essa. Os suboficiais e os oficiais desses quadros não teriam esses altos estudos. Criaram os cursos de última hora, botaram o pessoal para fazer os cursos e vai gerar mais gasto. Então, acho que existe mais uma preocupação aqui. Então, com isso, eles estão querendo estabelecer mais regras. Para quê? Para ter da onde tirar para pagar esse rombo aqui que foi criado. Tá? Eu ainda vou analisar esses números direitinho para saber exatamente o que eles significam. Vamos naquele documento, outro documento aqui. Eu quero deixar bem claro que eu não posso garantir, mais uma vez, não posso garantir a veracidade disso. Mas possivelmente é a minuta da tal portaria que aquele ofício que é verdadeiro, que aquele ofício está referenciando. E aqui nós vemos logo no artigo 1º dessa suposta portaria que ela limita por postos ou graduações.
conforme os níveis de habilitação, coisa que a lei não faz. Questiono até se isso é legal, a portaria estabelecer isso aqui. Porque, historicamente, quando foi estabelecida a gratificação por cursos, no início realmente havia alguns níveis que atingia só oficiais, que dizia lá na lei, conforme o posto, enquanto que outros níveis atingia todos porque dizia conforme posto ou graduação. Mas em 1969 eles alteraram a lei e todos os níveis, em qualquer um dos níveis, era independente de posto ou graduação. Tá? E isso veio assim até que inventaram o nome de altos estudos, que foi em 1991, ou seja, desde 1969 qualquer nível vale para todos. Em 1991 deram esses nomes de altos estudos 2. Então, permaneceu a lei sem disposição alguma limitando por posto ou graduação. Tá? E aqui essa portaria, se isso aqui for verdadeiro, essa minuta de portaria está limitando por posto ou graduação. Por exemplo, se um primeiro sargento da FAB fizer o SEAG, ele não poderia receber, pelo que está escrito aqui, porque altos estudos 1 seria só para oficiais superiores, suboficiais e subtenentes. E, por exemplo, os oficiais do QOEA, que fizerem o QOEA, que ainda estão nativos e fizeram esse curso, eles não são oficiais superiores, então eles não vão poder receber. É isso? O artigo 2 diz basicamente a mesma coisa de forma mais detalhada. Inclusive ele fala os tipos de curso. Por exemplo, oficiais superiores, tá? E altos estudos políticas e estratégicas. Mas, por exemplo, para oficiais subalternos, em que o último posto seja capitão, tenente ou capitão, aí vinculado ao curso de atualização. Aqui ele já detalha e já põe. Ou seja, parece logo de cara que o artigo 2º está contradizendo o artigo 1º. Como isso aqui no máximo é uma minuta, eles podem acertar isso aí. Mas, por exemplo, até então aqui não tem nada para sargento, só suboficiais ou subtenentes para outros estudos 1. Ou seja, estão fechando mesmo as portas. E no final desse documento aqui, em forma de anexos, tá? Ele traz as portarias de cada força, detalhando inclusive os cursos por nome. No anexo A seria da Marinha. Eu não cheguei a ver uma portaria, um documento nesse formato de portaria da Marinha, nunca consegui ver. Tá? Eu só consegui ver um bônus que tinha isso aqui, uma tabela, mas o bônus não parecia ser normativo, mas meramente informativo. Mas aqui ele diz, aqui tem o nome dos cursos, por exemplo, Casenso está aqui, como curso de altos estudos 1. Tá? Aí o anexo 2 ele traz essa relação para o Exército Brasileiro. Ela tem muita semelhança com a portaria número 84, se eu não me engano, eu estou vendo aqui. Vamos lá. Deixa eu só conferir aqui para ter certeza. Portaria número 84, que saiu no boletim 6 do Exército, 25 de janeiro. Então isso aqui me parece ser cópia ou quase cópia dessa portaria, lá de 2019, 6 de janeiro de 2019, tá? E o anexo C é a mesma coisa para a aeronáutica, sendo que ela, muito provavelmente, a portaria 1274. Vou ver aqui só o boletim que ela foi. BCA, número 132, de 30 de julho. Aí ela traz aqui, por exemplo, tem o SEAG, tem os cursos de oficiais que já existiam, né, que é os cursos de altos estudos, o CPEA, SEMAR e tal. Aí tem o curso de graduado Master, está aqui. Tem o CAA, que é o Altos Estudos 2, está aqui. É igual a portaria 1274, ou muito parecida. Então, o que parece, eles estão querendo unificar tudo numa portaria só que estão aproveitando para fechar algumas portas. Temos que ficar de olho nisso. Inclusive, a meu ver, me parece que isso está contrariando a lei. Temos que ver direitinho isso aqui, se isso é legal. Limitar por postos ou graduações. Tá?
Bom, pessoal, quanto a isso, já falei bastante. Tá? Eu vou só fazer uma coisa aqui antes de fechar o vídeo. Vou aproveitar que eu lembrei, vou dar mais uma verificada aqui no contra-cheque de abril. Não, ainda não há contra-cheque para o período solicitado. Então, é isso, né? Contra-cheque da FAB fora para acertar, corrigir erros. Nenhuma notícia sobre suspensão de consignado, a não ser por conta da Lei 13.954. Então, quem teve consignado suspensa deve ser por causa disso, se não for um erro. E essa novidade aqui de portaria do Ministério da Defesa, que temos que ficar de olho para não sermos mais prejudicados ainda do que já fomos. Beleza, pessoal? Muito obrigado e mais uma vez, né, agradeço muito o carinho de vocês, tá? Beleza, até mais.